Vamos começar hoje fazendo algumas perguntinhas para a nossa paciente, a Letícia. Bom, você gostaria de se apresentar um pouquinho para nós, por gentileza? Eu mesmo? Isso. Bom, então eu sou a Letícia, eu tenho 37 anos, eu faço hemodiálise há aproximadamente 6 anos, né? Como todos sabem, é um tratamento que filtra, né, o sangue por conta dos rins estarem parados, né? Existem inúmeros fatores que podem levar, né, à perda renal total. No meu caso, eu perdi os rins, que geralmente é uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Como que houve a perda renal? Eu perdi os rins por uma síndrome nefrótica autoimune, uma doença autoimune, né? Eu tratei durante 10 anos no tratamento conservador, que é com remédios, né? Para tentar retardar a perda renal. E depois de 10 anos, eu, de fato, tive a perda total dos rins, da função renal. Acho que é isso. Uma breve introdução. Bom, a gente vai começando fazendo algumas perguntas para você, tá bom? E a partir disso a gente vai conseguindo discorrer um pouquinho melhor sobre como que funciona, a sua visão sobre a hemodiálise e as suas perspectivas, né, a qualidade de vida no geral. Bom, Tá bom. Você já se apresentou um pouquinho, então pode começar, Laura, fazendo a primeira pergunta. A gente queria saber como que foi a sua alimentação em relação ao início da hemodiálise, se desde o começo você já procurou um acompanhamento nutricional ou você começou por conta própria e depois você procurou o auxílio da nutricionista? Tá. Na verdade, quando eu estava no tratamento conservador, eu já recebi algumas orientações nutricionais do que eu poderia comer, o que não, eu deveria evitar. E também eu recebi uma orientação com relação à proteína, que essa é uma questão bem técnica, mas vou tentar falar bem rápido, que é o meu rim, ele não conseguia manter a proteína no sangue, então eu perdia pela urina. E aí eu tive que adequar a minha ingestão de proteína, porque quanto mais proteínas células, né, de proteínas passassem dentro do rim, mais ela lesionava. Então eu tive que ter uma adequação de dieta aí com relação à ingestão de carnes, toda a proteína animal. Então, assim, o primeiro contato com a orientação nutricional para o paciente, né, que está em processo de perda dos rins, foi dentro do consultório, lá atrás, quando eu iniciei meu tratamento conservador. Então, assim, o primeiro contato foi com eles. Respondi a pergunta, gente? Respondeu. E como que foi, então, lidar com essas restrições? Foi muito difícil? Você conseguiu lidar tranquilo? Como que foi? Com relação à proteína especificamente, eu não sou uma pessoa que ingere muita proteína. Até a Pri, nossa Nutri, né, ela sabe muito bem que às vezes ela me dá umas broncas, né, que eu não comi proteína suficiente. Então, assim, para mim foi muito tranquilo, porque eu tive que reduzir bastante a ingestão de proteína, né, no caso, carne vermelha, e priorizar as carnes brancas para evitar que acelere aí o processo de perda dos rins. No início foi bem tranquilo, mas quando eu cheguei realmente na hemodiálise foi mais desafiador, até por conta do tratamento, né, das condições que a gente está de saúde, que já está bastante alterado. Então, assim, foi um pouco desafiador e, assim, é fundamental, de fato, o auxílio do nutricionista nesse momento é fundamental, porque uma dieta incorreta pode nos levar, né, e sempre baixo nessa tecla, à morte, se for o caso, né? Se comer uma carambola, gente, a gente vai parar no hospital e é gravíssimo, é um quadro gravíssimo. Sim. Então, assim, é desafiador. Imagino. Bom, a gente sabe que alguns pacientes, né, que têm essa perda na injúria renal, tem uma questão muito grande em relação à ingestão de líquidos. Você faz alguma restrição? Tem alguma quantidade que você delimita durante o seu dia? Pode contar um pouquinho pra gente como que funciona? Se não faz, a Nutri pega no seu pé também, né, Lê? Toma muita bronca, gente. Não, eu tô brincando. Essa é a parte mais difícil do tratamento na hemodiálise, gente. Porque é uma coisa tão, assim, natural tomada. Todos nós, né, assim, ingere água, bastante líquido, especialmente quando tá calor. Agora, para nós que somos pacientes, né, renais crônicos, é
é muito, muito difícil. Porque eu tenho a sensação, posso estar enganada, que a gente tem muito mais sede do que vocês, por exemplo. Por quê? Porque o meu rim, ele não está metabolizando, por exemplo, o sódio. Ele não está liberando o sódio. Então, tudo que eu como salgado vai ficando acumulado. E me dá uma sede tremenda, tremenda. E assim, é uma sede que é incontrolável. Porque eu acho que a sede é incontrolável, né? A gente consegue tolerar a fome, mas a sede é muito difícil da gente conseguir manter. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz, que a Pri foi me orientando, me ajudando, foi a diminuição do sódio na dieta. Eu quase zerei da minha dieta o sódio e foi aonde eu consegui diminuir a sede. E com a diminuição, né, da sede, o processo de delimitar, como você falou, né, Edu, delimitar a quantidade de ingestão de água foi muito mais fácil, porque eu não tinha aquela sede maluca, sabe? Assim, que é meio alucinante, assim, você fica quase pirado para tentar controlar, né, esse instinto, vamos dizer assim. Então, com a remoção do sódio, e todos os alimentos que têm sódio, tá? Biscoito, refrigerante, tudo isso saiu da minha dieta, eu de fato consegui controlar muito melhor. Então, hoje, como que eu faço? Eu ingiro em torno de 1,5 litro de água por dia. Mas por que eu ingiro tudo isso? Porque eu faço hemodiálise todos os dias, segunda a sexta. Então, durante a semana, eu praticamente ingiro a quantidade de água que a maioria das pessoas tomam, ou até menos, né? Então, assim, é muito mais tranquilo, mas devido a esses dois fatores, que é a remoção praticamente do sódio, né? Que aí ela não me dá muita sede. Claro que doces também dá bastante sede, mas eu como muito pouco doce. E da sessão de hemodiálise diária, que me ajuda a ingerir, permite, né, que eu ingira um pouquinho mais, porque todos os dias eu estou tirando o excesso de líquido que fica acumulado. Não sei se eu respondi, gente. Respondemos sim. E a gente consegue perceber o quanto que o auxílio da nutricionista é importante em todas as etapas. E realmente, fundamental. Exatamente. E como essa percepção da água que é muito necessária, a gente sabe que a sede é muito importante, mas a gente precisa ter um controle muito regrado em relação a isso, porque é fundamental a água no nosso organismo. Mas é isso, respondeu sim. E como Que bom. você falou também, teve que fazer uma troca, né? Foi um processo, porque a maioria não, né? Os ultraprocessados no geral tem tudo aquilo que faz mal para os rins nesse processo de hemodiálise, e aí você teve que fazer uma troca geral, né? Como que foi Sim. esse processo por trocar por produtos mais naturais? Você já consumia ou foi um choque para você? Não consumia só produtos naturais. Aqui a dieta da minha família é um pessoal que gosta muito de vegetais, sabe? A gente come muitos legumes, verduras, frutas. Mas a gente adora uma linguicinha calabresa, uma feijoada, sabe? Então, assim, no início foi extremamente frustrante. É doloroso a gente deixar de comer a feijoada do final de semana que a gente ama, a pizza, sabe? Essas coisas. O fast food, que é todo final de semana, muitas vezes a gente come um lanche, né? Pede alguma coisa no delivery. Então, assim, foi difícil, sim. Mas foi um processo gradual. É bem progressivo, porque quando você, pelo menos na minha experiência, né? Eu tentei romper com tudo isso. A Pri também orienta muito sobre isso, né, Pri? Eu tentei romper, assim, severamente com todos esses alimentos e, assim, você fica passando vontade, fica triste, deprime. Então, a Pri sempre orientou, pô, se você for comer alguma coisinha, né, coma com muita moderação, com muito cuidado, mas coma um pouquinho, né? Então, isso, no início, foi, assim, um pouco de conforto, né, mas confortou bastante. Mas ao longo do tempo, eu mesmo percebi que esses alimentos, eles de fato não fazem bem. A gente tem, quando se alimenta mal, o nosso organismo denuncia, aumenta a sede, dá umas coceirinhas assim no corpo por conta do fósforo elevado. Se você come algum alimento que tem muito potássio, você fica com disposição, muito cansaço, às vezes você fica até com dificuldade de andar. Então, assim, esse acho que é um grande aprendizado, porque você vai percebendo que o seu organismo, aquele alimento não faz mais bem. Então, aos poucos, eu fui tirando, de fato, bem gradativo, bem devagar, para não sentir tanta
a dificuldade, assim como o sal. O sal também foi extremamente gradativo, muito pouquinho eu ia tirando por semana. E até que hoje praticamente zerei o sal, o sódio na minha dieta. O legal, né, Lê, que hoje em dia a gente consegue trabalhar muito essa questão, né, de não proibir, né? A gente só lembra sempre a questão de frequência, né, e a quantidade. Então, né, a gente sempre sugere, quando tiver com vontade de comer alguma coisa, sempre perguntar, porque a gente às vezes consegue sugerir de uma forma mais saudável, né? Então, não fica tão preso, tão limitado, né? Então, melhora a qualidade de vida, adesão também ao tratamento, né? Porque já não é fácil fazer diálise, né? Então, também restringir o líquido e também restringir a alimentação, né? Antigamente, né, uns 10, 15 anos atrás, uns 15 anos atrás, que eu estou na área mais de 10 e já tinha mudado muita coisa. Mas antes, por exemplo, tinha que ferventar fruta 2 vezes para eliminar o excesso de potássio. Hoje em dia, a gente já não orienta assim mais os nossos pacientes. Então, hoje a gente sabe quais são os alimentos que têm mais potássio, quais os alimentos que têm menos e sempre sugerem para eles comerem os que têm menos potássio. Ah, mas eu tenho vontade de tomar água de coco, ou tenho vontade de uva, o que eu faço? Então, a gente sempre orienta. Então, tenta consumir esses alimentos no dia que eles forem dialisar. Que daí, durante a máquina, 2 horas de hemodiálise já consegue normalizar o tanto de potássio do sangue, entendeu? Então, é por isso. Então, é isso que a gente consegue levar, né, para os nossos pacientes. Traz esse conforto, mas porque a gente tem esse respaldo, que a gente tem estudado cada vez mais e entendido um pouquinho mais as particularidades dos alimentos para poder fornecer, né, informação de qualidade que leve esse conforto para eles, né? A gente brinca que é o comfort food, né? Que é aquela comidinha que dá aquele conforto. Então, isso é importante a gente respeitar também, né, Lê? Sim, com certeza. E assim, tudo que é muito disruptivo, se rompe assim abruptamente, eu acho que a gente sente muito mais. Mas como a Pri falou, tá com muita vontade, vai lá e come um pedacinho de chocolate. A gente não pode comer chocolate. Olha que tristeza, gente. Vocês têm ideia que não é comer chocolate? As meninas, principalmente, meu Deus. Mas assim, tá com muita vontade? Um pedacinho, né, Pri? Pode. Sim, com certeza. Pequeno. Pode, não vai acontecer nada por isso, mas o problema é a frequência, com a quantidade, obviamente, e a frequência que não pode ser todos os dias, né? Infelizmente. Perfeito, Lê. E como que foi o início da hemodiálise? Quais foram os principais desafios para você? Nossa, são muitos. Primeiramente, eu tenho medo de sangue. Né? Olha onde que eu fui parar, gente. Eu tenho medo de sangue, de tirar sangue, de ver sangue. Não gosto. Aí cheguei, só para ilustrar, eu passei mal a primeira vez que eu vi a sessão de hemodiálise. Conta um pouquinho como que é a sessão de hemodiálise para eles entenderem. Porque, como né? que é? Isso. Então, o primeiro visual você fala, meu Deus, que horror, que coisa horrorosa, a pessoa está passando mal, todo mundo deitado nas macas. Estão dormindo, viu? É só visualmente, é só uma coisa que choca, né? Você tá com, no meu caso, eu tenho um catéter, tá? Permicate aqui no tórax. Ele funciona como se fosse uma... Sabe quando a gente toma soro no hospital? Ele fica conectado dentro da artéria. É um procedimento cirúrgico para colocar. É um acesso, né, Lê? É um acesso vascular. Isso, um acesso. Então, assim, a máquina conecta 2 fiozinhos aqui. Um fiozinho ele puxa o sangue, o outro fiozinho devolve o sangue, né? Para ninguém desmaiar, né? Ninguém passar mal. Então, assim, quando eu cheguei e vi aquilo, aquele sangue todo fora do corpo, passando naquela máquina, né? Aí entra dentro de como se fosse um tubo assim, comprido, e sai e volta para o paciente, eu vi todo mundo deitado. Eu falei, meu Deus, está todo mundo passando muito mal. Foi assustador. Aí eu fiquei mal, fiquei nervosa, passei mal. E, no fim, a experiência é muito melhor do que parece. A aparência é muito pior. A gente realmente dorme, porque você não sente praticamente nada. Graças a Deus. Só aproveitando, Lê, que vocês perguntaram do começo, né? Onde a Letícia faz o tratamento de hemodiálise, a gente tem o que a gente chama de nefrotour, que é quando o paciente está no tratamento conservador, né? E vê que ele precisa iniciar o tratamento de hemodiálise, é marcado uma entrevista, né? Com a enfermeira e com a assistente social para explicar como que é o tratamento, né? Às vezes a gente leva o paciente para conhecer
ao salão de hemodiálise, né? Para eles irem se familiarizando e não, assim, de repente chegar numa urgência, emergência, e às vezes acontece o que aconteceu com a Letícia, né? De se deparar com isso. Então, assim, a gente já dá fornece, né? Toda a informação de como é o tratamento, como funciona a clínica. Isso a gente acha que ajuda no início do tratamento do paciente a não ser tão impactado, né? Então, assim... Com certeza. Isso ajuda bastante. Até a questão de acesso que a Letícia falou, né? A gente vai conversando sobre as formas de acesso, que tem a fístula, que é uma ligação, né, no braço que faz, e tem o que a Letícia começou, que é o catéter, né? E também nessa entrevista a gente pede para passar para a nutricionista, né? Que vai orientando, que nem a Priscila me corrija se eu estiver errada, né? Mas a alimentação do conservador é diferente de quem faz o tratamento, quem começa o tratamento, né? Então, assim, que nem elas falaram, é um jeito de retardar a entrada na hemodiálise, que é isso que todos os profissionais querem, né? Mas aí, quando não chega, a nutricionista está lá, antes do tratamento e durante o tratamento, que é muito importante também. E pós também, né? Que E o pós, transplante também a gente sim. acompanha, porque vai ser eternamente um paciente renal crônico, entendeu? A diferença é que agora a Lê está fazendo diálise, mas o dia que ela transplantar, se Deus quiser, né, Lê? Ela vai continuar passando com o profissional, o nutricionista. Perfeito, tá? É isso mesmo, ótimas colocações. E o da Letícia, só para complementar, porque eu acompanhei, eu estou exatamente há 6 anos na unidade que ela dialisa, e a Lei foi uma das minhas primeiras pacientes, e ela iniciou o tratamento, na verdade, com a modalidade de diálise peritoneal, que é diferente, porque assim, o que acontece? Tem a diálise, né? E tem que a gente fala que é a terapia renal substitutiva, né? Então, a terapia renal substitutiva vai substituir o rim que não está funcionando. Então, a gente tem a modalidade que é a diálise peritoneal, que é através do peritônio mesmo na barriga, que é feito por osmose e tal, que tem as trocas, né? E também tem a hemodiálise. E assim, a diferença de uma e de outra... E hoje em dia também tem a hemodiafiltração, que é uma outra modalidade também, mas cabe mais para hemodiálise. E a diferença de uma e de outra é que, por exemplo, na diálise peritoneal é feito todos os dias. Então, assim, é um aparelho que a pessoa recebe em casa, né? Sempre tem o treinamento com a enfermeira, com o serviço social também, que visita a casa, né? Enfim, e nessa modalidade é feito, por exemplo, geralmente é noturno, que tem os ciclos e que vai fazendo essa troca. E a Letícia começou com a diálise peritoneal. Só que o que acontece? É cômodo para o paciente tendo essas modalidades, porque é muito melhor você fazer em casa durante a noite dormindo do que todo dia você ter que ir a um centro de diálise, né? Daí a Lê ficou por um tempo, só que quando tem essa diálise que é peritoneal, o risco é maior de uma infecção que é a peritonite. Então, assim, isso que faz com que às vezes o paciente tenha essa infecção e já fala, não, agora não dá mais para ser diálise peritoneal, né? Vamos para hemodiálise e quem sabe um dia você retorna. E quando a Lê começou, há 6 anos atrás, que foi bem quando eu comecei também na clínica, né? Que foi... essa clínica é minha segunda experiência em clínica de nefro, né? E a Lê foi uma paciente que, assim, super ativa. Ela já fez intercâmbio, super estudada, publicitária, super ativa. Então, assim, sabe muita coisa. E quando ela chegou, ela estava bem abaixo do peso. Ela chegou numa situação que ela não estava conseguindo nem enxergar direito, né, Lê? Por conta da própria... acho que a gente não entendeu. Porque, assim, na literatura... Não era para interferir a questão da visão, às vezes o emocional, mas ela estava tendo esse comprometimento, né? Essa acuidade visual, não estava conseguindo nem enxergar direito, então era muita coisa nova. Então ela estava tendo que abdicar da vida dela profissional, né? Os planos que ela tinha feito e para focar no tratamento, assim, é que deu muito certo. Ela tem uma rede de apoio que é a mãe também, que sempre está ali dando força, sempre está apoiando, sempre está ali junto, né, Lê? Mas foi um início, assim, e dava para ver que por mais dificuldade que ela tivesse, ela, todas as vezes que a gente se encontrou no consultório, sempre, tipo, otimista, né, Lê? Sempre assim, Priya, hoje eu não estou enxergando, mas, tô vendo umas bolinhas aqui, eu acho que eu tô vendo você. Calma que... Você lembra disso, Lê? Que você não enxergava? Lembro. E quando ela foi para hemodiálise, que eu comecei a perceber que ela estava me vendo, assim, sabe? Porque muda completamente quando você, por exemplo, você
né, você já não perdeu o rim, daqui a pouco você não está enxergando direito. Então, várias mudanças, várias restrições, exatamente. Então, a questão da vaidade também, que ela sempre foi muito vaidosa, então ela não estava se encontrando ali, sabe? Mudou completamente, mudou muita coisa. E hoje ela está muito bem, graças a Deus, é uma vida normal, né, Lê? Retornou ao trabalho, então, assim, hoje ela está com qualidade de vida, então, ela representa bem o que é o tratamento, a hemodiálise, porque antigamente tinha essa visão, que era como ela falou, as pessoas, né, passando mal, debilitadas. Não, o pessoal está dormindo. Então, assim, hoje a gente consegue promover uma qualidade de vida, né, para os pacientes renais crônicos. Então, hoje em dia a gente está desmistificando essa questão, né, tirando um pouquinho essa coisa do sofrimento, né, enfim. E a gente tenta deixar um pouco mais leve, né, Lê? Não, Acho que vale lembrar, né, só que nem a Letícia falou, quando a gente chega lá na hemodiálise, tem alguém passando mal, né? Mas, assim, geralmente renal crônico, ele tem outras patologias, né? É hipertenso, diabético, né? Tem algum problema oncológico, enfim. Então, às vezes, o que a maioria das pessoas chegam e olham para o paciente renal, eles acham que é a hemodiálise que está deixando ele mal, né? Então, acha que o tratamento deixa debilitado, e quando, na verdade, às vezes é outras patologias, né, que estão avançando, enfim, causando aquele sofrimento, aquele mal-estar no paciente, né? Então, a hemodiálise, a gente sempre fala, né, para todo mundo, a hemodiálise é para deixar você melhor e não pior, né? Exatamente. E eu acho que, assim, se tem uma pessoa que é a prova viva dessa frase, a hemodiálise é para deixar você melhor e não pior, sou eu. Se vocês me permitem, né, Pri e Sim, Tami, com certeza. falar isso, porque eu cheguei, acho que pesando uns 36 quilos, tá, gente? Foi mesmo. Na hemodiálise. Uhum. Eu acho que foi isso, né, Pri? A Pri deve lembrar. Foi. Era menos de 40. Muito magra. Era menos de 40. Eu estava extremamente magra. E, assim, não tinha vitalidade, não tinha energia para nada mesmo. Sabe? Absolutamente nada. Super urêmica, né? Então, assim, querendo ou não, a uremia faz com que perca o apetite mesmo. Então, indisposição, cansaço. São várias coisas, assim, que a inflamação da própria doença renal crônica mesmo, né? Assim, foi, assim, bem uma mudança muito drástica, né, com relação a esse início. E aí, com o passar do tempo, a adequação de tratamento, né, vários ajustes foram feitos, eu fui ganhando uma qualidade de vida surpreendente, assim. Eu não esperava que eu chegasse a este ponto. E aonde eu quero chegar, né, para vocês entenderem? Eu consigo fazer musculação fazendo hemodiálise, porque a maioria das pessoas que são super saudáveis geralmente não conseguem, não fazem. E além disso, enfim, além da musculação, também pratico aulas de dança, faço dança, né? Agora eu até estou parada por algumas outras questões, mas eu estava fazendo 2 vezes por semana. Então, assim, a minha vida é praticamente normal, né? E, assim, graças ao tratamento e ao apoio, né? O suporte que a clínica oferece. E a gente consegue perceber a gama de informações que durante todo o início, né, todas as etapas você consegue perceber e recebe. Vai ser uma pessoa muito bem informada sobre todas as questões em relação aos minerais, a como que acontece e a parte fisiológica também. Mas em relação a, por exemplo, passar informações e dicas de hábitos alimentares que você passaria, né, para outros pacientes inicialmente, no começo do tratamento, que dicas você daria para outros pacientes que estão começando agora? Edu, você fala com relação à dieta, isso, especificamente? Exatamente. Tá. Eu sempre falo isso para todos os pacientes, porque o que acontece, Edu? Lembra das suas dificuldades, Lê. Lembra das suas dificuldades e tenta transmitir todas elas agora. Agora é o momento. Muitas, né? Pode Vou ser tentar resumir, mas eu acho que assim, o principal ponto, o que eu diria que o paciente está chegando hoje, né? Ele com relação com dúvidas sobre a parte da alimentação. Eu acho que o que virou a minha chave, gente, foi cortar o sódio. Quando você corta o sódio, você corta, vamos colocar uns 50%, 60% da sede. Você não tomando mais água do que você deve, você evita passar mal e ter complicaçõões. Né? O que é? Complicação pode ser água no pulmão, ficar inchado demais, aí começa a complicar outras coisas, né? E assim, então a parte é doloroso, porque você vai deixar de comer salgadinho, vai deixar de comer a pizza no final de semana, né? Ou você vai na casa da sua tia, que já é idosa,
Você não pode comer comida dela porque é muito salgada. Então, assim, é uma série... alguém deu risada, é verdade, eu passei por isso, gente. Aquele macarronada maravilhosa, com almôndegas, aquela coisa deliciosa, e eu, tipo, experimentei, meu Deus do céu, só tem sal na comida. Então, assim, é difícil. Então, por onde eu começaria dando uma dica para algum paciente renal? Corte o máximo que você conseguir do sal, gradativamente. Você nunca pode fazer uma transição dessa de maneira, né, repentina. Tem que ser gradual, né? E isso já vai te ajudar muito. E assim, obviamente, respeite o nutricionista, siga todas as diretrizes que o nutricionista te passar, né? A quantidade, as porções, o que pode comer, o que não pode comer, porque isso colabora para você se sentir bem. Porque, de fato, gente, é assim, ó, é que nem 2 mais 2 é 4. Quando você come o que não deve, na quantidade errada, você sente, é fisiológico. Sobe a pressão, se for sal. Sobe a pressão. Se for potássio, vai começar a sentir um cansaço. Eu sinto formigamento nos dedos e na língua. Então, assim, não tem como você fugir, né? Se você acaba não respeitando a dieta, você vai fazer mal para você mesmo. Então, assim, por onde eu começaria, né? Tem muitas outras questões que a gente pode tratar sobre esse assunto, mas as 2 principais é controlar a ingestão de água e, né, se adequar dentro do que as porções que a nutricionista determina, né? Você deixar de comer o que não deve gradualmente e passar a comer alimentos mais saudáveis, né? Acredito que é isso. Letícia, a gente não te conheceu antes, né? Mas a gente pode ver que você realmente é um exemplo. Que você está maravilhosa, né? Você está aqui com a gente agradece muito você, a sua presença, você tirar um pouquinho do seu tempo para vir aqui contar um pouco da sua experiência pra gente. Que bom. Espero ter ajudado, gente. Eu acho que é basicamente isso que a gente gostaria de trazer mesmo, mas a sua experiência no geral. Então, você já conseguiu trazer uma gama de informações que a gente já conseguiu entender basicamente muito, né, sobre a questão fisiológica, sobre a questão dos minerais, como que você se sente em relação ao tratamento. Então, eu acho que é basicamente isso. A gente agradece muito a sua participação. Que bom. Espero ter ajudado. Fico muito contente pela oportunidade. E, assim, espero que vocês, um trabalho tão nobre, que é falar de nutrição, né? Uma coisa tão preciosa e, assim, muitas vezes a gente evita tanta coisa, né? Com uma boa dieta. Agradeço até pela escolha, porque realmente é um trabalho muito importante que tem que ser muito valorizado. E, assim, eu sou extremamente grata a todos vocês por essa profissão linda e a Pri, que, né, tem me auxiliado bastante nesse processo. Amém. Você brilha, Lê. Assim como a Tami também, que me acolheu lá quando eu estava assustada no início. Lembra, Tami? Sempre te acolhendo, sempre que precisar. E vai dar gente. tudo certo, se Deus quiser. Você já tá incrível, você já trilhou um caminho maravilhoso, né? Com todas essas mudanças que você contou pra gente. E se você continuar assim, vai dar tudo certo pra você. A gente tá torcendo muito por você. Obrigada. Depois ela Obrigada. vai contar a experiência de como foi o transplante daqui a uns anos, se Deus quiser, ou daqui a alguns meses, né, Lê? A gente nunca Amém. sabe. Daí você vai contar outra fase da vida. Dá para fazer um livro já, né? Já passou por conservador, Temos hemodiálise. capítulos, Pri. Exatamente. Para finalizar, tem alguma mensagem que você queira deixar, passar para alguns outros pacientes? Alguma coisa que você queira falar sobre o tratamento, que você acha importante ressaltar para outros que estão iniciando, né? Que estão começando nesse tratamento? Olha, eu vou ser bem sucinta. Do jeito que quando eu fui, né, no tour lá, né, dentro da clínica e vi aquela cena horrorosa, na minha cabeça era uma coisa terrível, eu diria que é muito melhor do que parece. A imagem você vê, né, ainda mais eu, uma pessoa que tem medo de sangue, ver com sangue saindo, entrando, né, na máquina, gente, aquilo me assustou de um jeito, foi um pânico, assim. Hoje, gente, é muito melhor do que parece. É muito melhor. Você, de fato, né, na clínica a gente tem um suporte extremamente
fantástico, né? Eu não tenho, assim, um lá para falar do pessoal, a equipe é maravilhosa. E eu acho que, assim, tá com medo, vai com medo mesmo, porque você vai sair dessa situação rapidamente, né? O tratamento é a saída, né? E, assim, se a gente pensar, só para, né, comentar, que há alguns anos esse tratamento não existia, as pessoas morriam. Se fosse, né, sei lá, 30, 40 anos atrás, eu estaria morta. Vocês nunca me conheceriam, porque provavelmente já teria passado, né, para outro nível, outro plano. Então, assim, eu sou extremamente grata, o tratamento é muito bom, ele dá, sim, qualidade de vida. No começo a gente assusta, tem medo, né, não sabe como vai ser, mas, assim, basicamente é extremamente simples e você realmente passa muito bem, seguindo todas as regras, né, são muitas, tem que tomar cuidado com muita coisa, mas dá para ter qualidade de vida, sim. Vai em frente. Que demais, Lê. Obrigada, viu? Orgulhosa da sua trajetória e da gente fazer parte, viu? Desse seu processo maravilhoso. Ninguém faz nada sozinho, bem. Se eu conseguir essa qualidade de vida, é devido a todos vocês que me dão um suporte incrível, tá? Que legal. Então, obrigada. Amém. Agradeço a todos. Mas a gente está torcendo muito por você aqui. Muito obrigada pela participação, viu? Obrigada. Lê, a gente vai tentar tirar uma foto com você aqui no vídeo, pode ser? Não, mas espera, eu me fiz isso com a Você tá linda já, você tá linda. Continua assim do jeito que você tá maravilhosa. A gente só queria registrar esse momento dessa participação sua, dessa ilustre participação. Não, gente, podia dar uma photoshopada, eu tô tão gordinha na câmera. Tá nada, tá maravilhosa. Vou tentar um colar, você viu? Toda chique. Toda elegante. É pra a pessoa não pensar muito na bochecha, gente. Tirar a atenção, sabe? Ele vai tirar A aqui. gente vai avisar, vai tirar agora, né? Peraí, então. Edu, vai mais pra trás. Pode respirar? Não. Beleza. Agora sim. Agora sim. Muito obrigada. Muito obrigado, Lê. De nada, gente. Prazer, viu? Boa sorte pra todos. Espero que o trabalho seja um sucesso. O prazer é obrigado. todo nosso por ter você aqui participando com a gente, fazendo parte do nosso caminho também. Boa sorte. Vai ser maravilhoso. Obrigada, gente. Até Tchau, amanhã, Lê, até Lê. Bom amanhã. descanso. Tchau. Beijos. Tchau, Obrigada de beijo. coração. Beijo. Tchau, tchau. Vou sair aqui. Eu já desliguei. Tá bom. Depois eu envio pra você. Acho que desligou, né? Acho que sim. Ela é muito Nossa, fofa, ela né? é uma graça. A gente é muito abençoada, né, tá? Ela é muito animada sempre. assim. Nossa, ela é maravilhosa. Ai, tomara que a gente consiga inspirar vocês para a área da nefro, porque é tão difícil, acredita, a gente Sério? encontrar profissional assim que goste da área de nefro. E assim, tem que ter o perfil não só técnico, né? Tem que ser isso aí, assim, a gente tratar a pessoa como com singularidade mesmo, né? Então, Até porque é um tratamento crônico, né? Então você tá vendo lá sempre, né? sempre a gente acaba criando vínculo, sabe? Assim, é muito diferente, é muito diferente. Então, eu me sinto muito abençoada de poder contribuir um pouquinho com a vida deles e agora eu me sinto abençoada de contribuir um pouquinho com vocês e assim vai, né? Assim a gente vai se nutrindo também, né? Sim. Importante. Será que eu introduzo?